Corinthians, João Paulo Capelanes. Salve o Corinthians! Vamos lá, salve o Corinthians. Nós estamos vendo aí o nosso querido Gustavo Soler, o último gol de Olímpico, acho que foi o Luca contra o Internacional, Campeonato Brasileiro de 2020. Quando ele estava no Internacional, no Fluminense. que era da Ponte Preta do Corinthians, Luca né? tava É no da Ponte, Fluminense. né? É da Ponte, né? O Luca tava no Fluminense, o Lomba era o goleiro do Internacional e falhou no lance. Faz tempo, hein? Pelo amor de Deus. Mas só que foi uma frango, né? Os meus gols olímpicos não era frango, não. O goleiro não dá pra pegar mesmo. Ô, Capelanes, aquele gato você pegou, você não pegou? Era gato, gata, que por sinal você deveria ter adotado ele, né? Netão, eu ia adotar. Primeiro abraço pra você, pros ouvintes. Eu ia adotar o gato, de verdade. Eu até mandei mensagem pra minha esposa, ó, vou levar esse amiguinho pra casa. Só que acredite se quiser, faltando uns 15 minutos pra terminar o programa, ele desapareceu. Fiquei mais uns 15, 20 Então virou churrasquinho. Eu fiquei uns 15, 20 gritando, assobiando, esperando, ele não apareceu. A hora que você assoviou, assoviou ou subiu? Acho que é... Ele não voltou. Não voltou mais, cara? Não voltou. Com quem que você tava Mas o lá? Quem pessoal que era do o câmera? CT Quem que era o câmera? Tava eu e o Juanzinho. Porque ele tava dentro do seu carro, do carro da Band. Eu vi ele dentro do carro da Band. Você fazendo carinho nele, tudo, depois do carro. Ele tava longe. Aí eu fiz um sinalzinho, assim, comecei a subiar e ele pegou e Mas veio qual correndo. sinal? Aí ele foi embora. Você fez aquele sinalzinho. Que sinalzinho, velho? Não, eu fiquei mexendo os dedinhos aqui e tal. Aí fiquei fazendo carinho nele. bom. Aí ele entrou no carro, ele tava com frio, Eu tadinho, vi, né? mas quem sabe você acha ele da próxima e aí você dá pro... Você sabe que o Gustinho perdeu o gato dele morreu, não sei se foi atropelado ou não. E depois na onde eu morava... no condomínio onde eu morava, o que as pessoas faziam? Mudavam e deixavam os gatos. Olha que absurdo, cara. É verdade. Pelos meus 4 filhos. Que eu mais amo no mundo, meus 4 filhos. Né? Mas o que eu gosto mesmo é da minha mulher, né? Entendeu? Aí... Entendeu? Aí... E o Corinthians, né? Eu peguei o gato e dei pro Gustinho. Gustinho falou que o gato agora abre geladeira. Agostinho. O Agostinho falou: o gato cedeu, Neto, abre geladeira. Eu falei: Agostinho, o duro é que eu não quiser fizio. Vamos lá então para o Corinthians, João Paulo Gabelas. Não sei se você escutou nós no começo aí. Eu tava ouvindo o programa assim, eu tô aqui na pizzaria, aqui na região do Morumbi, pertinho da sua casa, Netão. E aí eu tava ouvindo o da programa sua, né? vocês falando agora. Da sua também, né? Casa também. Mora aqui pertinho também, na rua de trás. Que a gente vai aí comer aí, toma café aí, né? Vem sim, pô, vem sim. Vem em casa tomar um cafezinho ou vem aqui comer a pizza da 1900, que é uma delicinha também, viu, Netão? E o pessoal tá falando pra você vir mesmo com a equipe aqui pra comer uma pizzinha. Beijão pra todo mundo aí. Boa. Ô, Netão, bom, vamos falar sobre o que todo mundo quer saber, Yuri Alberto. Antes só do Yuri Alberto, só tem uma informação que a gente conseguiu apurar hoje, tá? Que é em relação ao Duqueiroz. Só pra que a gente possa explicar... muita gente, e aí eu vou até usar esse exemplo, né, então me permita, da semana passada, que o pessoal fala assim: ih, o Neto deu barrigada, ih, o Neto não sabe nada. Que foi um negócio do William. Né? Mas foi barrigada mesmo. Não, mas sabe não, que mas eu achava que ele não ia jogar, foi barrigada. Não, bom, é que o pessoal também não pode ver mas tudo uma bem. possibilidade que vão já no pescoço, já vão querer cancelar, Tem vão problema. falar que não sei o quê. Mas só para explicar para o torcedor, né, o torcedor agora com mais calma vai conseguir entender. O Corinthians ele adotou, através do Vitor Pereira e da sua comissão técnica, a situação que é não informar mais absolutamente nada para o torcedor. Eles não querem divulgar a lista de relacionados, eles não querem divulgar mais quem que está machucado, quem que não está, quem que treinou, quem que não treinou, quem testou positivo para a Covid e quem não testou. Eles não vão publicar mais nada. E eu entrei em contato com uma pessoa hoje que geralmente eu converso para poder entender sobre a situação do bastidor do Corinthians, quem tá machucado, quem treinou, quem não sei o quê, e que me foi passado o seguinte: olha, há uma orientação, quase que uma, entre aspas, aí não queria usar essa palavra, mas é mais ou menos isso, uma exigência que nós não passemos mais nada para vocês, porque vai contra aquilo que estão tentando colocar de metodologia aqui dentro do Corinthians. Eu respeitei, mas... conversando ali e aqui deu pra apurar que dificilmente o Duqueiroz vai jogar. Se o Duqueiroz jogar vai ser uma barrigada? Pode ser que sim também, posso abraçar essa ideia, não tem nenhum problema com Mas isso. é ruim ele não Aí, jogar, que ele tá bem, né? Então, ele tá bem, mas aí o que foi passado é o seguinte, é um problema na perna esquerda e não é um problema como o do Renato Augusto, que foi pancada. E é isso que é importante colocar de informação. Que foi passado que o Renato Augusto, que querendo ou não, era dúvida até o final de semana, foi pancada. E o Renato Augusto vai ser relacionado para amanhã. O Duqueiroz já não foi pancada, foi sozinho. E geralmente quando é sozinho, pode ter dado aquela, né? Por isso que ele saiu rapidinho, né, no jogo, né?
Exatamente. No e segundo aí, o que tempo, foi né? passado, Exato, Netão. E o que foi passado ainda é o seguinte. Não descartem aqui, se eu tivesse que apostar aqui o meu dinheiro, que é pouquinho, eu colocaria o Rony como titular amanhã. Porque o Cantilho tá fora, tá suspenso, o Michael e Paulinho estão fora, o do Queiroz, Precisa do marcador, pela informação, também não joga. Exato, precisa do marcador. Mas aí me bateram o seguinte, não descartem a possibilidade do Vitor Pereira, não digo entre aspas inventar. Três mas zagueiro? colocar um jogador improvisado, o Bruno Melo atuando no meio campo. Ah, não, pelo amor de Deus, não fala isso não, vai que ele tá escutando, vai. Não, então, Não, eu Bruno acho Melo bem não, difícil. Bruno Melo não. Eu Bota acho bem o difícil, Fábio mas como Santos, falaram- pô. Bota o Fábio Santos, pô. O Fábio Santos é muito menor que ele pra fazer o primeiro volante. Então, mas aí eu particularmente, né, então vou falar bem a verdade. Eu jogo com Esse 3 vídeo- zagueiros, pô. Jogo com 3 zagueiros. Jogo com 3 zagueiros. Jogo com 3 Que zagueiros. também é uma possibilidade que não está descartada, né? E o próprio Bruno Melo, quem sabe, pode entrar caso o João Vitor não tenha condições, né? Assim, eu tô colocando o nome do Bruno Melo porque foi o que eu ouvi hoje. Tá. E eu falei, cara, o Bruno Melo pra Não, mas não vamos um falar muito, não. Não vamos falar muito, não. Só pra não dar. Melhor não. Melhor a gente não falar muito, pra nego não ficar mas escutando isso. Vai que o cara escuta. vai né? que- Vai que vai o cara que dá escuta. ideia, né? Pelo amor de Deus, você quebra nós, pô. Então é o Não, mas seguinte, se eu ó. tivesse que falar é o Rony. Se eu Não. tivesse que falar agora é o Rony pra jogar amanhã no lugar do Duqueiroz. Ponto. Tá? Mas é que eu tô falando, só não descarta essa possibilidade do Bruno Melo. Que se entrar, nossa, ninguém sabia? Não, a gente ouviu o nome no bastidor. Tá mas certo. eu particularmente não acredito tanto assim. Tá certo. Eu Eu vou deixar você com o Paulo do Vale e com a Aline Bravo, que os dois assim estão assim de uma maneira muito bonita, né? No YouTube, né? Eles conversando assim, um mostrando o celular pro outro. É uma coisa muito legal isso, né? Essa participação, a gente já meio tem, do programa, né? A gente já tem vários casais, o que Eu mais tava mostrando, meu celular tava marcando a hora errada. Mais um também não tem problema nenhum. Vai terminando vocês que eu tenho que descer. Tá bom então. Capelanes, algo a mais pra acrescentar do Corinthians aí da Pizzaria 1900? Tem, PDV, vamos lá. Só pra falar do Yuri Alberto, eu deixei não digo o melhor pro final. Gente, é o seguinte, o Yuri Alberto, de verdade, eu vou ficar muito surpreso se ele não assinar com o Corinthians até sexta-feira. De verdade. Tudo bate, absolutamente tudo bate nos bastidores. A diretoria já fez a proposta foi aceita pelo staff, pelo atleta, o atleta quer, conseguiu a liberação com o Zenit. Então, assim, tudo se encaixa. O que pega? Que o Zenit também não é burro de pegar e falar assim, cara, vou aqui liberar meu atleta, vou ficar sem nada, com uma mão na frente e outra atrás, vamos ver o que eu consigo fazer. E o Corinthians, isso é importante falar, na semana passada aqui mesmo, nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes, nós falamos, o Vitor Pereira não quer perder os moleques da base. Ele já foi comunicado que praticamente impossível o Corinthians conseguir a permanência do João Vitor a partir do mês que vem. O João Vitor, ele tá negociando, no caso não o João Vitor, mas o staff do atleta já tá negociando com o Porto, com o Benfica, chegou o Sevilha, muita gente interessada nesse jogador. E esse jogador vai embora, é iminente a saída dele. É só chegar uma proposta oficial que seja pelo menos aí vantajosa pro Corinthians, que tem 55% do passe do atleta, que ele vai. E não à toa que o Vitor Pereira tá colocando cada vez mais o Robert, que é o moleque da zaga, pra jogar, e jogou bem contra o Santos na estreia, e assim vai. Então o Yuri Alberto, pra poder explicar, ele já está acertado com o Corinthians. O Yuri Alberto está acertado. Ah, mas por que não assinou? Justamente porque essa negociação envolve outros nomes. Ivan, o goleiro que veio da Ponte Preta, o Gustavo Mantuan, querendo ou não hoje, ele é mais titular do que reserva com o Vitor Pereira, que não gostou de perder esse atleta, e já foi comunicado que tudo nunca terás. Não dá pra você ter o Mantuan e ter o Yuri Alberto nesse caso, porque o Zenit quer o Mantuan. Só que o Corinthians tem até uma questão quantitativa de contar com um atleta nessa posição carentíssima no elenco, que é o de centroavante. Hoje o Corinthians, se for olhar o elenco inteiro, tem um centroavante, que é o Júnior Moraes, que por sinal está se recuperando ainda bem daquele quadro alérgico, né, que ele teve, que o tirou de pelo menos 4 jogos. Então o Corinthians entende a necessidade, e o Vitor Pereira, por mais que ele tenha ficado chateado em perder esse atleta já na próxima janela que será aberta no mês que vem, repito, ele entende que pela necessidade quantitativa e até por uma oportunidade de mercado como é o Yuri Alberto, é sensacional o Corinthians contar com esse jogador para o restante da temporada. Em suma, para pontuar, Yuri Alberto está acertado, a tendência é que até o final da semana possa assinar um contrato com o Corinthians por empréstimo, tá certo? É essa informação que eu particularmente tenho, mas respeito os outros portais e colegas que publicaram que o Corinthians pode contratar esse jogador até 2025. Essa informação por enquanto não tenho, PDV. Tá certo, e aí bye bye Ivan e bye bye Mantuan. Exatamente. Essa situação com o Corinthians pagando 100% dos salários do atleta. O Corinthians, cara, então isso é uma coisa que é difícil.
Se você chegar pro Duílio agora, pro Roberto de Andrade, pro Alessandro, os caras têm tanta coisa na cabeça. Se você pega os caras da Zona Mista hoje e pergunta assim, ô Roberto de Andrade, o Corinthians tem quantos % do Robert Renan, por exemplo? Cara, eu acho que talvez ele nem saiba de cabeça, né? Porque é tanto número, é tanto jogador, é tanta coisa. E aí eu acabei perguntando sobre o Mantuan. O Mantuan vai renovar o contrato dele para poder ser negociado, para permanecer no Corinthians, mesmo que seja emprestado, para que a multa possa ser colocada mais alta, e aí o Corinthians pode ganhar uma boa grana no futuro, porque o que me passaram é que o Corinthians hoje tem 95% desse atleta. Eu falei, oi? 95%? Ô louco! Então, assim, se você renova o contrato, às vezes o Corinthians pode, entre aspas, no bom sentido falando, morder mais 5%, ficar com 100% e eventualmente fazer uma venda lá na frente que pode ser muito vantajosa. Vamos aguardar. Esses números são difíceis a gente poder cravar, mas que, de fato, esse é o nome para ser negociado. E vou além, tá? Eu vou trazer até um bastidor aqui. Sempre quando a gente pede para assessoria de imprensa um jogador do Corinthians, os caras, Olavo, Jô, hoje o Ortega, o pessoal nos atende, assim, com o peito mais aberto possível. E a gente está tentando esse papo com o Mantuan há pelo menos 2 semanas e essa situação ela está ainda um pouco enroscada justamente porque o nome dele está sendo envolvido nessa negociação. Então até para que o jogador não coloque talvez uma declaração, vamos supor, dar uma entrevista para a gente falar, eu não quero ir, eu quero ficar no Corinthians, blum, isso aí já chega na Rússia, que aí mela a negociação, aí o dirigente fica pé da vida e papapá. Então a gente entende consequentemente, mas só para deixar ainda mais um fato de como está sendo tratada essa situação nos bastidores do Corinthians, mas que tudo leva a crer que vai sair do lado positivo para o torcedor, que pode perder de fato o Mantuan, mas pode contar com um ótimo centroavante, que é o Yuri Alberto, o PDV.